Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu tenho dentista de novo, já estou morrendo de medo. Mas vamos lá. Um seguidor pediu aí no meu último vídeo, pessoal, para mim falar se eu acredito que ainda vai vir um Messias, ou se os judeus ainda esperam o Messias, como por exemplo o Messias da Bíblia. Então eu queria explicar um pouco para vocês essa questão de Messias. Alguns temas vai ser até meio repeteco, porque eu já falei sobre isso aqui em alguns vídeos, mas para vocês entenderem melhor essa questão, tá bom? Primeiro, Messias na Bíblia hebraica não é um ser especial como o cristianismo trata Jesus. Jesus para os cristãos virou um semideus, a segunda pessoa da Trindade. Alguns falam que ele é o próprio Deus encarnado e o salvador de toda a humanidade, né? Virou aquela idolatria ad máximo em Jesus, né? Os espíritas falam que ele é o governador espiritual da terra, né? Outros falam que ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Mas na verdade Messias é um termo até genérico na Escritura. Messias vem do verbo machá, que é derramar óleo sobre. Ou seja, qualquer pessoa que é ungido na Bíblia é o Messias. Por exemplo, os reis de Israel eram ungidos. O profeta Samuel ungiu o rei Saul, depois ungiu o rei Davi, depois foi ungido o rei Salomão e assim por diante. Os levitas também eram ungidos. Então, Messias é uma coisa bem genérica. Tanto que até um personagem que não era judeu, como Ciro, rei da Pérsia, ele é chamado de Messias. Isaías fala assim: Ciro é meu pastor, meu ungido, Messias, a quem eu carrego pela mão. Então Messias não é ninguém especial, até porque na concepção hebraica, o único ser que é poderoso é Deus. Então não existe isso de você idolatrar ou cultuar o Messias. O Messias é divino, é o Filho de Deus, é o Deus encarnado. Isso aí tudo são concepções posteriores cristãs, mas na verdade não existe. Mesmo pessoas que ainda esperam que venha vir um Messias hoje, ela espera só um homem comum, como eu, você, um homem sujeito a erros, um homem mortal, um homem que possa errar, um simples mortal comum. Essa história de cultuar alguém como uma divindade começou com os cristãos cultuando Jesus. Mas na Bíblia hebraica e no judaísmo, isso aí não existe. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a concepção messiânica ela só começa na Babilônia. Os judeus estão exilados, numa terra estrangeira, então eles começam a pensar por que eles estão passando por aquilo. Então eles começam a ver que talvez eles tenham se afastado da lei, da Torá, e eles desejam retornar para a sua terra. Só que eles desejam retornar para a sua terra como era, por exemplo, na época do rei Davi, onde Israel tinha um pouco de glória, tinha um rei, tinha um templo, tinha todas essas coisas. Tudo bem que o templo é pós-Davi, né? Mas eu me refiro àquele período monárquico de Israel. Então é ali que os profetas começam a criar a concepção messiânica, de que um dia Deus levantaria um descendente de Davi, um descendente biológico, que reinaria em Israel, que essa é uma das funções do Messias. Jesus nunca foi rei em Israel, tá? Ele deveria governar Israel, e esse Messias deveria reconstruir o templo, trazer os dispersos de volta, o que mostra que é uma profecia para quem estava disperso, numa terra estrangeira, e inaugurar uma era de paz, que é o que o judeu sempre sonhou, uma era de paz, e o conhecimento universal da Torá. Ou seja, todo mundo ia saber a Torá, ninguém ia precisar ensinar mais ninguém, essa seria a era messiânica. Tá? E esse rei seria só um rei comum, um rei humano, que ia ter essas funções específicas, e inaugurar uma chamada era messiânica. Para mim, baseado nos meus estudos aqui da Bíblia, que eu já estudo a Bíblia aqui há muitos anos, quem preencheu todos esses requisitos foi Zorobabel. Zorobabel recebeu ordem do Ciro, né, cartas para poder voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo. Teve até uma confusãozinha ali com os samaritanos. Ele realmente foi governador de Judá. Eu sei que algumas pessoas vão se apegar ao termo, né, rei. Porque ele não foi rei de Israel. Mas os sistemas de política dos países, pessoal, eles mudam conforme o tempo. Hoje em dia, por exemplo, tem poucas monarquias. Então o rei é quem governa. Então se a pessoa governa, mesmo se recebe outro título, um presidente, um governador, um czar, um faraó, ele está reinando, está governando, ele está exercendo o governo sobre aquele lugar. E Zorobabel fez isso. Ele reconstruiu o templo, trouxe os dispersos que estavam lá na Babilônia de volta para Israel. Ele inaugurou um período de paz, que não teve muitas guerras no período dele, só aquela tretinha lá com os samaritanos. E também o conhecimento da Torá foi mais valorizado na época de Zorobabel. Então, é basicamente isso. Ronaldo, mas por que os judeus então nunca falaram que Zorobabel é o Messias? Bom, por dois motivos. Primeiro que Zorobabel é um personagem envolto em algumas polêmicas, né? Eu já mostrei aqui para vocês no vídeo. Tem uma citação do Talmud que fala que ele seria o próprio Neemias, que ele seria a mesma pessoa, que Zorobabel não seria um nome, mas um título, né? Zorobabel seria aquele que é nascido de Babel. Então, talvez eles fossem a mesma pessoa. E Neemias, que nem a gente já mostrei aqui para vocês, no livro de Neemias, Neemias era eunuco, em que as Bíblias traduzem ali como copeiro do rei. Eu já mostrei aqui que no idioma original ali seria um eunuco. E eunuco eu já mostrei para vocês que é um eufemismo negativo, né, no Antigo Testamento. Então, não tanto negativo, né, mas as pessoas criaram com uma forma negativa. Tanto que no livro de Zacarias, por exemplo, tem uma passagem ali que é uma coroação simbólica de Josué, que é o sumo sacerdote,
que ali no original, segundo os críticos textuais, ali era Zorobabel, porque foi Zorobabel que construiu o templo. Mas alguns escribas trocaram o nome de Zorobabel e colocaram o nome de Josué, por essa questão política e talvez até por um certo preconceito com Zorobabel. E o segundo motivo é que, por mais que Zorobabel tenha inaugurado uma certa era de paz, os judeus nunca mais tiveram paz, né? Depois tiveram outros impérios que foram subjugados, outras guerras, depois vieram os romanos, depois vieram a expulsão dos israelitas de Israel e assim por diante. Então foram praticamente mais de 2000 anos de perseguição. Então uma parte do judaísmo, eles nutrem essa esperança de que ainda vai ver o Messias, que vai fazer essas funções, reconstruir o templo, né, que hoje eles estão sem o templo, e vai trazer uma era de paz. Agora, será que isso vai acontecer ou é só uma esperança? Eu, para ser bem honesto para vocês, eu acho que isso não vai mais acontecer. Eu acho que hoje em dia não tem nem a necessidade mais de vir o Messias, porque o povo, como um povo, ele evoluiu muito. É um povo que já sabe se defender, é um povo que já tem suas leis, tem a sua democracia, é um povo que tem as suas regras, é um povo que tem a estrutura econômica, diplomática, financeira para fazer as coisas. Então eu acho que não tem a necessidade de haver o Messias. Tanto que foi feita uma pesquisa em Israel recentemente, que mais da metade dos judeus, eu não vou saber citar a porcentagem exata, mas mais da metade dos judeus israelitas que moram em Israel, eles não esperam mais Messias nenhum. Eles acham que não vai vir nada. Porque afinal de contas já passou 2000 anos e hoje em dia seria uma função meio inútil, sendo que Israel já é um estado forte. E o povo aprendeu com essa evolução do povo, que eles como um povo forte, unido, eles têm a capacidade de se defender. Que nem, por exemplo, Israel é uma coisinha de nada ali no Oriente Médio e está sempre em conflito com aqueles países vizinhos, né? Todo mundo conhece a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, etc. E Israel viu que se o povo se unir como um todo, eles conseguem se defender. Parece aquela batalha simbólica de Davi e Golias, né? Ou seja, se o povo se manter unido, até porque lá tem um programa Soldado Cidadão, né? Quando todo mundo é obrigado a servir o serviço militar para defender o país e o povo, então eles acabaram se defendendo. Então não tem mais a necessidade de ter uma pessoa simbólica ou um ungido chamado de Messias. Até porque tem alguns outros pontos controversos, né, nessa questão. Além da questão do rei, né, que é o título que eu falei, que é um pouco bobo, mas também tem a questão de ser Messias no sentido de ser ungido. Por exemplo, o Messias ele era ungido por um profeta. Só que hoje em dia não tem mais profeta. Na verdade, o período dos profetas, segundo a própria Bíblia hebraica, ele acabou antes do período dos Macabeus, ali da Guerra dos Seleucidas. Tanto que na Guerra ali dos Seleucidas eles vão procurar algum profeta e eles não acham. Porque Deus já tinha falado, lá através do profeta Ezequiel, que ele ia remover o espírito dos profetas. Então não ia ter mais profetas. Então hoje, para ter um Messias, sendo que a palavra literalmente significa ungido, teria que ter pelo menos um profeta para ungir a cabeça do Messias. Então não tem mais profeta. Esse é o primeiro ponto. Quem é que vai receber a palavra diretamente de Deus para falar que ele ali é ungido, é o Messias? Então hoje em dia não teria como. E outra, hoje em dia nós já temos governos, né, governos humanos. No caso é primeiro-ministro, Israel é um tipo de semipresidencialismo. Tem presidente, primeiro-ministro, então não teria muita necessidade, entendeu, pessoal? Então eu acho que os que nutrem da esperança no Messias, eu até entendo. Mas eu acho que, sinceramente, é uma esperança que nunca vai se concretizar. Só o povo tendo consciência e trabalhando unido, se defendendo unido, ele já consegue fazer uma grande evolução. Como aconteceu realmente. Israel já virou uma potência, um país forte, um país economicamente estável, etc. e tal. Não tem mais necessidade de se apegar a uma esperança de que vai vir um ungido que vai salvar todo mundo. Eu entendo quem espera, mas acho que é meio desnecessário, tá bom? Agora, para finalizar o vídeo, a concepção messiânica é basicamente isso. Só passar a sirene sempre no final do vídeo. Sempre quando eu vou encerrar um vídeo aparece uma sirene. Não sei se dá para vocês ouvirem. É você, né, Jesus? Fica chamando a polícia quando eu estou gravando o vídeo, né? Eu já estou acabando, Jesus. Tô brincando. Então, pessoal, minha opinião é essa. Lembrando que essa é uma opinião pessoal, tá? Eu acho que não tem mais necessidade de vir o Messias ou de nutrir uma esperança de que vai vir alguém ungido que vai salvar todo mundo. Na verdade, o povo, quando tem consciência e trabalho unido, eles mesmos têm capacidade de se defender e fazer grandes coisas como nós temos visto ultimamente. Então, essa esperança é uma esperança lá da Babilônia que eu acho que já ficou para trás há muito tempo. Tá bom? Então, espero que tenha dado para entender. Eu tô fazendo vídeos curtinhos assim, pessoal, porque ultimamente eu ando meio corrido, tá? Além de exames médicos, essas coisas que eu tenho que fazer. Hoje eu tenho dentista, por exemplo. Então eu estou fazendo vídeos mais curtos, tá? Mas em breve eu volto a pegar a luzinha e fazer uns vídeos mais da Bíblia, tá bom? Aceito sugestões de temas também, tá bom? Quem quiser sugerir algum tema da Bíblia, comente aí nos comentários. Obrigado a todos aí que assistiram. Ative o sininho, dê o like. Vocês conhecem o blá 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 do YouTube. Paz a todos.